Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, meu Deus, por nos trazer novamente aqui para te adorar, para te engrandecer, Senhor, para te agradecer, Pai, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, Senhor. Perdoe nossas negligências, meu Deus. Nossas falhas, Pai amado. Muitas vezes, Senhor, que te traímos, Pai amado, que te colocamos em segundo plano em nossas vidas, Pai amado. Nos perdoe, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá o que merecemos. Merecemos a tua ira, Pai amado. Mas, pelo contrário, o Senhor nos dá o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, nesse momento que estamos fazendo esse devocional, Senhor, peço, Pai, que o Senhor abra nossas mentes, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado, da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, e que tua palavra, Senhor, possa se espalhar, Senhor, e chegar naqueles lugares que ainda não te conhecem, meu Deus. Que ainda não foi apresentado o teu evangelho, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, Pai amado, para esse fim, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Marcos, capítulo 1, versículo 41. Marcos 1. Vamos ler do versículo 40 até o 45, para entender o contexto, tá bom? Que diz assim: Jesus cura um leproso. Uma introdução que vai do versículo 40 ao 45 diz assim: na Bíblia, a palavra lepra inclui também outras doenças da pele. Levítico 13 e 14, referência. Capítulo 13 e capítulo 14. Que faziam com que a pessoa ficasse impura. Versículo 23 desse capítulo 1. Depois de curada, a pessoa podia outra vez participar da vida social e religiosa da comunidade. E o capítulo inicia assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos
que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. E o devocional diz assim: as primeiras trevas ouviram o Todo-Poderoso ordenar: haja luz. E imediatamente houve luz. E a palavra do Senhor Jesus é igual em majestade a essa antiga palavra de poder. A redenção, assim como a criação, tem sua palavra de poder. Jesus fala e assim é feito. A lepra não cedeu a medicamentos humanos, mas desapareceu imediatamente diante do quero proferido pelo Senhor. A doença não exibia sinais esperançosos ou indícios de recuperação. A natureza não contribuía em nada para a sua cura. Mas aquela palavra única efetuou todo o trabalho para sempre. O pecador está em uma condição mais miserável do que a do leproso. Que ele, então, imite o exemplo do leproso e vá a Jesus, rogando-lhe de joelhos que ele exercite a pequena fé que tem, ainda que não vá além de: se quiseres, pode purificar-me. E não haverá dúvida quanto ao resultado do tratamento. Jesus cura todos que vêm a ele e a nenhum lança fora. Ao ler a narrativa de que trata nosso texto desta manhã, vale a pena observar com dedicação que Jesus tocou o leproso. Essa pessoa impura havia infringido as regras da lei cerimonial e forçado sua entrada na casa. Mas Jesus, longe de repreendê-lo, ele próprio infringiu a lei ao ir ao encontro do leproso. Ele fez uma troca com o leproso, pois ao curá-lo, ele contraiu, por meio daquele toque, uma profanação levítica. Da mesma forma, Jesus Cristo tornou-se pecado por nós, ainda que não conhecesse pecado algum, para que pudéssemos nos tornar nele justiça de Deus. Se os pobres pecadores fossem a Jesus, crendo no poder de sua obra bendita e substitutiva, em breve conheceriam o poder de seu toque gracioso. Essa mão que multiplicou os pães, que salvou Pedro ao afundar, que sustenta santos angustiados, que coroa cristãos, essa mesma mão tocará todo e qualquer pecador que o busque, e em um instante o purificará. O amor de Jesus é a fonte da salvação. Ele ama, ele olha, ele nos toca e nós passamos a viver.
Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 39. Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo. Depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz. Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu quem a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas e os seus rinchos? Impacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham.
Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe, sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas do seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe, onde há um animal morto. Aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 39. Capítulo 39, versículo 6. Terras salgadas, onde há pouquíssima vegetação. Referência: Salmo 107, versículo 34. Capítulo 39, versículo 10, de Jó. Rasteiro, pesado instrumento agrícola que é formado por uma grade com dentes. Essa grade é puxada por um animal para desmanchar os torrões da terra arada, preparando para a semeadura. Capítulo 39, versículo 13. Como voa como a cegonha. Em hebraico, este versículo não é claro e as traduções variam. Capítulo 39, versículo 18. Zombam, porque é mais veloz que o cavalo. Capítulo 39, versículo 26. Seu voo para o sul. No outono, algumas espécies de aves passam pelo Oriente Médio, voando da Europa em direção à África. E por fim, capítulo 39, versículo 30. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias. Referências: Mateus, capítulo 24, versículo 28, e Lucas, capítulo 17, versículo 37. É isso, gente. Capítulo 39 de Jó. Que Deus os abençoe.